Muito bem, meus irmãos. Nós vamos nessa noite falar o último dos mandamentos. Aí alguém pode falar, finalmente, já era tempo de finalizar os 10 mandamentos, né? Já era tempo. Finalmente, último mandamento. Mas eu confesso que Deus tem falado muito ao meu coração. E nós expormos todos os 10 mandamentos, desde o início até agora o 10º mandamento, que é hoje. E esse 10º mandamento é diferente de todos os outros mandamentos. Eu vou explicar depois por que é diferente. Mas eu quero, antes de nós iniciarmos os 10 mandamentos, vamos lembrar, sem colocar ali, já colocou ali? Não colocou não. Vamos lembrar os 10 mandamentos. Qual que é o primeiro? Não terás, além de mim, não farás imagem de escultura. O terceiro, não porá o Senhor Deus à prova. Quarto, já está colocando ali. Pode colocar a lista ali, daí para as pessoas já memorizar. Maria, pode colocar todos na lista ali, tá? Não esqueça, memoriza os 10 mandamentos, é muito importante. E nós, às vezes, tínhamos concepção que os 10 mandamentos é 3.000 anos atrás, é no Antigo Testamento, e agora não precisa, mas é tão vivo e tão presente no nosso meio que nós devemos estar atentos aos 10 mandamentos. Lembre que alguns, início, tudo é não, não e não. Depois tem algumas coisas que nós precisamos estar aprendendo, que nós precisamos pessoalmente guardar em nossos corações, mas sempre visando a santidade do Senhor. O 5º mandamento, o 4º mandamento, lembra-te do sábado, e o 5º, o 6º, 7º, 8º, 9º e o 10º, não cobiçarás. É interessante que a cobiçarás é uma palavra subjetiva. Todos os outros mandamentos é objetivo. Vou explicar. Se nós falarmos ali, o céu está escuro, ou o céu está estrelado, todo mundo está vendo. Então é objetivo. Mas quando é subjetiva, olha a canção que nós cantamos, a última canção, falou no meu coração, eu gosto muito dessa canção. É subjetiva, talvez é gosto meu, talvez para vocês não é importante, não gostaram. Mas para mim, aquela música falou no meu coração. Então é subjetiva. Esse mandamento aqui é subjetiva porque ninguém consegue ver, ninguém consegue enxergar este mandamento. Não cobiçarás. É o culto. É o sentimento que está no coração de cada um, que não é manifesto. Então, só Deus, que é o poderoso, soberano, que conhece o coração de cada um e vai saber se verdadeiramente você é sincero ou não. Se você tem sido verdadeiro ou não. Só Deus é soberano. Pode ter aquela pessoa que tem revestido de santidade aparentemente, mas seu coração está longe de Deus. Então, este mandamento, quando fala de não cobiçarás, é só Deus que vê. E esse mandamento, nós infringindo esse mandamento, atinge outros mandamentos. Então, o cuidado que nós temos de atentar este último mandamento. Eu quero nessa noite estar falando sobre isso. Abre sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Eu vou estar lendo Êxodo, capítulo 20. Depois vamos estar lendo Deuteronômio, capítulo 5, 21, e a igreja toda vai ler junto. Deuteronômio 5, 21, mas eu vou estar lendo Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. A igreja lê Deuteronômio? Não? Pode ler.
Vamos orar? Deus, obrigado, Deus, por estar aqui na tua casa, para aprendermos, Deus, com todos os irmãos aqui, o último mandamento, o 10º mandamento. Que possamos, Deus, aplicar em nossos corações. Estar atento à tua palavra, Deus, que o Senhor possa nos corrigir, nos limpar, Deus, de coisas, Deus, que possa, às vezes, estar dentro de nós. Que o Senhor nos liberta através do teu sangue, venha nos redimir, nos cobrir, e possamos, Deus, estar cheio de Ti, para não satisfazer o desejo da carne. Fala conosco nessa noite, e obrigado por estar aqui nessa noite, orando, agradecido em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Depois vamos estar orando, né, pela vida da Mara, que não está muito bem. Amanhã é aniversário da Mara, vamos estar lembrando depois, no final, orando por ela. A Daiane também não está muito bem, vamos estar orando depois, no final, por essas vidas. Temos que lembrar, quando fala cobiça, não é o mesmo que desejo. Cobiça é um desejo muito mais ardente, muito mais associado a você querer as coisas do outro. Essa é a cobiça, desejar aquilo que não é nosso. Nós temos desejo de comer alguma coisa, né? Mas nada que afeta os outros. Mas quando é cobiça, é vontade, anseio por algo que toma conta de você, que você não consegue controlar. Algo que está dentro do seu coração. Então temos que cuidar com a cobiça. Então ela é diferente do desejo. Nós temos desejo, sim, mas a cobiça é um desejo muito mais ardente, muito mais forte. Então, voltando à palavra do Senhor, quando nós lemos esse último mandamento, lembrando que o servo Moisés recebeu lá no Monte Sinai, e ele disse para o povo que o povo pudesse observar todas as leis, todos esses mandamentos, e até hoje, amados, esse mandamento vem até nós, e precisamos aplicar em nossos corações. Cobiçar é desejar o que é do outro, é querer a qualquer custo sem respeitar o próximo. Cobiça não é necessariamente uma ordem sexual, mas uma busca constante satisfação do nosso ego à custa de Deus e também à custa dos outros. Isso é cobiça. É a preocupação que o nosso ego deseja. Cobiça é a satisfação da carne. Olhar para o próximo e tudo ficar reparando, como a grama do vizinho é mais verde, a casa do fulano é mais bonita, a mulher do próximo é mais bonita, mais atraente. Isso é cobiça. Possuir no coração uma intenção oculta. Tudo são ações que Deus condena. Segundo o autor, possuir no coração uma intenção oculta que mais tarde se manifesta em ações concretas como furtos e roubos. Irá infringir outros mandamentos. Então a cobiça, se nós praticarmos a cobiça, vai infligir outros mandamentos, como nós vamos estar vendo mais para frente. Ações que Deus proibiu, para que o povo jamais olhasse para trás e desejasse voltar para o Egito. É a mesma forma também nós que estamos no caminho do Senhor, nós não podemos desejar, cobiçar o mundo. Se nós cobiçarmos o mundo, nós queremos voltar para o mundo. E Deus ensinou e exortou seu povo para que não voltasse, para que não cobiçasse o mundo, não cobiçasse Egito. Esse 10º mandamento, amado, inibe a cobiça em geral. Especificamente proíbe a cobiça da mulher, dos empregados, dos animais, dos bens materiais e dos ideais do próximo. Então há uma exortação. Só que Deus que conhece cada coração. Aquilo que as pessoas alimentam no coração, ninguém percebe. Então nós temos que estar atento quando nós estamos deixando de olhar para a palavra do Senhor e nosso coração está nos guiando. O coração é enganoso. A palavra hebraica que traduzimos por cobiça deriva-se chamad, como possuir no coração intenção oculta, que pode mais tarde se manifestar em ações concretas. O verbo chamar refere-se também aos desejos íntimos, que revela com intriga para se apoderar dos bens do próximo. É você querer as coisas dos outros a qualquer custo. É passar por cima.
Isso, às vezes as pessoas praticam isso. No grego existem três palavras gregas que traduzem a ideia de cobiça. Uma é pleonexia, que significa o desejo incontrolável de possuir o mundo e seus bens materiais. Você conhece pessoas assim? Poder, influência e prestígio. Agostinho definiu bem: desejar mais que o suficiente. Outra palavra é pilarguria, que significa amor desordenado pelo mundo. Esse termo expressa que o mundo é objeto de cobiça, e o ídolo da qual o homem cobiçoso não pode se separar. Aquelas pessoas que amam o mundo. E próprio Tiago fala que ama o mundo, o amor do Pai não está. Não podemos amar o mundo, né? Então, quantas pessoas que amam o mundo de forma desordenada. A terceira é epitumia, que se traduz intenção impura, ambição, desejo intenso, desejo ardente e aspiração. Então, todas essas, significados, traduções que nós vamos estar vendo mais um pouco mais para frente sobre cobiça. O propósito desse mandamento, amado, é visto que Deus quer que toda a alma seja possuída de afeto do amor, sabendo que o amor se entrega. É diferente da cobiça. A cobiça quer tomar, quer tirar. O amor se doa, se entrega, oferece. É a diferença da cobiça. A cobiça quer possuir, não importa os meios. Como diz Provérbio 30:15, que a sanguessuga tem duas filhas. Dá, nunca se farta. Apropriar aquilo que é do próximo. Essas ações que infringe este mandamento, e Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, veio trazer o povo, porque Deus conhece o nosso coração. O mesmo coração lá de 3.000 anos atrás é o mesmo, não tem diferença do ser humano. Algumas ações inibidoras no Antigo Testamento diz lá em Gênesis 3, versículo 6. Diz a característica principal da cobiça: a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para entendimento. A cobiça estimula o paladar, influencia a vista e afeta a mente humana. A Eva, quando ela recebe esses três estímulos, cedeu à tentação e comeu do fruto proibido, e dando ao seu marido, sendo o primeiro pecado do homem, a cobiça. Foi resultado da cobiça da Eva, por causa da beleza da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era agradável aos olhos. Isso penetrou na mente e no coração, essa cobiça. Ela viu aquela árvore boa para se comer, foi agradável, e cobiçou, e trouxe o pecado para a humanidade, e qual, assim, toda a humanidade foi contaminada pelo pecado da cobiça. Na história da humanidade mostra também que a multiplicação da maldade está na cobiça que nasce nos maus desígnios do homem. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que a terra estava corrompida e Deus destruiu a terra com dilúvio. Deus viu que a maldade estava excedendo, não havia mais coração bons, mau desígnio no coração, era má, continuamente má. A maldade tinha invadido a natureza, o coração do homem. Apenas Deus viu Noé, que achou graça diante de Deus. Ele era justo diante dos seus contemporâneos. Ele era justo e íntegro, e Deus chamou Noé. Mas a demais nação, todo o povo, todo estava corrompido. Não havia mais nenhuma pessoa que praticava o bem. Então, amados, o mau desígnio do coração. E isso fez que Deus destruísse a humanidade pelo dilúvio. Imagina só sobrou Noé e sua família. Toda a terra foi destruída pelo pecado. Em Números 11:14 descreve a cobiça dos israelitas como um grande desejo. O populacho. O que é populacho? Populacho é um grupo de pessoas da sociedade que invadiu, e talvez que veio na época quando foi libertado do povo hebreu lá do egípcio, veio junto. Aquelas pessoas talvez não eram da descendência de
hebreus e eram alguns pessoal de outras nações, ou o povão, vamos pensar o povão que inflama as pessoas. Um exemplo é quando uma carreta na BR tomba e é caminhão de carne, e as pessoas falam, vamos lá que pessoal, um caminhão tombou e vamos lá pegar carne, e o povão vai, e vão saquear a carne. Isso é mais ou menos semelhante aqui o populacho, quando inflamou dizendo que lá no Egito é melhor. Voltamos para o Egito porque lá no Egito lá tem melão, tem pepino, tem alho, tem cebola, e aqui nós estamos comendo só esse pão, é só essa maná. Eles começaram a falar para o povo começaram a chorar. Imagina, amado, olha o que fez a cobiça. Faz as pessoas chorar, desesperar, suplicar, e incomoda Moisés, e o povo fica desesperado por causa da cobiça, cobiçando o Egito, voltando para o mundo caído, querendo voltar quando eles eram escravos, sofrendo, eles esqueceram. Então, como que ter grande desejo da comida dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar. E o povo viram grande, mesmo que eles tinham visto grande manifestação de Deus, maravilha de Deus, tantos proezas que Deus fez, ao ponto do povo se rebelar contra Deus, ao ponto de querer voltar para o mundo. Eu e você conhecemos quantas pessoas que já abandonaram a fé. Nós estamos ouvindo sobre Hebreus e ver quantas pessoas que desistiram, apostataram da fé. E voltaram ao mundo caído, voltaram à prática do judaísmo. Que aqui nessa igreja ninguém volte para trás, mas prossiga para o alvo, que é Jesus, amém? Jamais volte para trás, como esse povo, por causa da cobiça. Desejaram voltar para o lugar da escravidão. Em Deuteronômio 7:25 indica que cobiçar prata e ouro das imagens constitui uma abominação ao Senhor. Nesse versículo pode haver uma relação entre o pecado da cobiça e o primeiro e o segundo mandamento. Quando as pessoas cobiçam prata, ouro, eles podem infringir o primeiro mandamento: não terá outros deuses além de mim, e o segundo mandamento: não fará para ti imagens de escultura. Então eles cobiçam, depois praticam outros, infringem outros mandamentos. A queda moral, depois nós vemos também sobre a cobiça, quando fala de Davi. A queda moral de Davi é relatada em 2 Samuel 11, do 1 ao 5. Como Davi profanou o 10º mandamento. E com isso, amados, ele infringiu o 6º e o 7º mandamento, quando ele cobiçou a Batseba. Ele estava no palácio, o povo estava em guerra, ele deveria estar na guerra, mas ele foi passear no palácio. Ele viu uma mulher tomando banho e era formosa, ele cobiçou, manda trazer ela, e ela era casada, mulher de Urias, e se deita com ela, e ela engravida, e depois ele planeja matar o marido, e ele praticou isso. Ele infringiu o 10º mandamento e depois causou a morte de Urias, o assassinato. Então ele infringiu outros mandamentos, coisa que Deus abominava, Deus proibiu. Ele profanou e não esqueceu dos mandamentos do Senhor. Do adultério, ele cometeu um homicídio premeditado. Note-se, amados, que a primeira ação, que foi a cobiça, gerou outras ações que criam um profundo abismo, e assim é o pecado. Um abismo chama outro abismo, como diz em Salmo 42:7. As pessoas querem encobrir o seu pecado, usando mentira, enganando os outros, ele vai afundando mais, cada vez mais vai criando um abismo. Um abismo chama outro abismo. Esse pecado, como o de Davi, só foi curado quando ele confessou. Ele disse: pequei contra Deus, somente contra Deus. E Deus perdoou ele porque ele se arrependeu. Aí foi curado, mas mesmo assim teve grandes consequências. Então, amados, não deixamos de confessar o pecado e deixar o pecado. Outro cobiça, exemplo assim, grave, que nós vemos e sabemos, quando Acabe cobiçou a vinha de Nabote, com tanta intensidade que ele cobiçou, que nem conseguia comer, de tanto desgosto, como diz em 1 Reis 21, do 1 ao 7.
Ele cobiçou a vinha de Nabote e ele queria até comprar. Mas Nabote falou: eu não posso vender, isso aqui é da minha herança, da minha família, não tenho intenção de vender. E era do lado do palácio dele. Mas eu te dou uma melhor, o valor que tu quiser. Não quero vender. Ele foi com tanto desgosto, por ser ele rei, recebeu um não. Ele chega e não quer nem comer, e a Jezabel, que era uma mulher instrumento de Satanás, vai lá e vê, percebe que ele sendo rei, como é sendo rei, você não tem poder para tomar dele. Ela planeja. Desse pecado do 10º mandamento da cobiça, planejou falso testemunho, que é o 9º mandamento, e o 6º mandamento: não matarás. Tudo isso ela planejou. Arrumou uns filhos de Belial e disseram falso testemunho contra Nabote, que ele blasfemava contra Deus. Foi apedrejado, então causou a morte de Nabote, cruelmente, por causa da cobiça. Olha aquilo que está no coração do homem, aquilo que é subjetivo. Só Deus vê. Então nós temos que cuidar com o nosso coração, as nossas intenções, nosso pensamento, nosso achismo. Então nós temos que cuidar, nós temos que olhar sempre para a palavra de Deus. Deus nos traz à tona nessa noite para nós estar tentando, olhando, examinando nossos corações. Em Isaías 57, do 17, 18, ensina que a cobiça causa indignação a Javé, fazendo ferir o povo, e ao ponto de Deus esconder a sua face, por causa que Deus ficou indignado com o seu povo. Não obstante, eu lembro também da vida de Saul. Saul foi tão rebelde a Deus que Deus cortou, Deus rejeitou Saul. E Samuel vai lá e tenta apaziguar, tenta ajudar Samuel. Deus fala para Samuel: até quando você vai ter dó de Samuel? Eu já rejeitei. Então aqui nesse tempo aqui, Deus também ficou indignado ao ponto de esconder sua face. Infelizmente, porque o povo optou pelo caminho da cobiça. Contudo, amado, mesmo mantendo essa rebeldia contra Javé, Deus deseja restaurá-lo, sará-lo, consolá-lo, conforme diz versículo 18. Como Deus é clemente, amados, e Deus é misericordioso. Deus sempre está pronto para nos perdoar, nos levantar. Ele é um Deus compassivo. Nossas ações, se fosse pelas nossas ações, Deus não fosse misericordioso, o que seria de nós? Nós seríamos consumidos. Mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado diariamente. Vemos também algumas coisas no Novo Testamento. O que predomina, conforme a tradução grega, a cobiça, é a pleonexia, o desejo incontrolável de possuir o mundo, poder, influências, bens materiais. E nessa linha aparece no Novo Testamento 19 vezes, só na Cartas Paulinas 15 vezes. Nós não vamos estar falando todos. O apóstolo Paulo segue a tradição de Jesus, quando ele fala em Marcos 7, 21, 22, quando muitas das ações dos homens são dominados pelos maus desígnios que está dentro do coração. E assim, amados, é encarada a cobiça como um vício. Muitos estão viciados nessa cobiça. Não conseguem se libertar desse vício. Dominado pelos vícios. Nós conhecemos pessoas que são viciadas, mas tem vícios que estão dentro do coração que ninguém sabe. Nós aprendemos um tempo atrás sobre o temor de Deus, mas a pessoa está tendo temor dos homens e não de Deus. Porque quando está pessoas próximas, não manifesta aquilo que está no seu coração e nem manifesta os seus pecados. Mas quando está sozinho, ele e Deus, algumas ações ele pratica. Então, Deus fala que os maus desígnios começam no coração do homem. Além do vício, a cobiça é também ligada à avareza. É encarado também como prática mundana, idolatria, heresia. São todos aquilo que acompanha essa cobiça. Colossenses 3,5 fala que quando a natureza humana, natureza terrena, domina a pessoa, ela é escravizada pela vontade de seus instintos. As pessoas são dominadas, algo é mais forte que ela, porque dá lugar à carne, não busca a presença de Deus. Por isso que
Gálatas fala, andai no Espírito e não satisfazeis o desejo da carne. O próprio apóstolo Pedro fala em 2 Pedro 2,14, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engoldando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Note, amados, uma pessoa que é viciada na cobiça, é dominada pelas suas paixões, é muito mais forte que ela, porque tem dado lugar à carne. É uma luta, nós sabemos que Gálatas fala que é uma luta, uma guerra entre carne e o espírito contra a carne. E nessas ações a cobiça muitas vezes tem manifestado e tem dominado as pessoas, e as pessoas têm viciado nessa prática. Jesus adverte contra a cobiça, quando ele diz em Mateus 6, 22 a 23, se os olhos são as lâmpadas do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, amados, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ele diz ainda, porque as pessoas que praticam isso, ela é dominada, e é guiada pela sua vontade. Então, se nossos olhos forem bons, nosso corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Então, quanto Deus nos alerta para que nosso olhar, tudo começa no nosso olhar. Muitos homens têm essa fraqueza, e às vezes tem pessoas que nem percebem, de tão viciado que está, quando passa uma mulher, não sei se dá torcicola, vira tudo. Não pode ver uma mulher que passa uma mulher sensual e olha, e não deixa de olhar. Começa com os olhos, e aí vai no coração, e pratica isso. E não é só os homens, mas as mulheres também. Hoje está praticamente igualado, por causa dos olhos. Se os olhos nossos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Lembre-se disso, as palavras de Jesus. E Jesus fala contra a avareza, fala assim que ele diz, porque a vida do homem não consiste na abundância do bem que possui. Nossa vida não pode ser dominada, guiada pelos bens materiais. Aquilo que Deus dá é para a glória dele. Deus nos dá o necessário, o sustento, tudo vem dele. Mas nossa vida não pode ser dominada e guiada pelos bens que nós possuímos. Então nós temos que cuidar quando nós somos avarentos, quando nós deixamos o dinheiro nos dominar. A vida do homem não consiste nisso. A vida do homem deve pertencer a Deus, deve viver para a glória de Deus. O termo da palavra pilarguria, o mundo prega o amor pelos bens materiais, que são ideais deste mundo. Ou seja, o amor ao dinheiro, o qual muitos se desviaram da fé e com isso tem atormentado a sua alma. As pessoas que têm amor ao dinheiro é atormentado, não tem paz. Aquela frase famosa, eu falei hoje de manhã, as pessoas fazem tudo para ganhar dinheiro, depois usa todo o seu dinheiro para cuidar da sua saúde, sabendo que depois que morre não leva nada. Mas enquanto está com dinheiro fica arrogante, fica soberbo, e coisas que não agradam a Deus. Lembrando da cobiça, que é soberbo da vida, a concupiscência também, que é soberba da vida. Quantas pessoas que dão mais valor para o dinheiro do que para as pessoas, passam por cima dos outros. Então, isso é amor ao dinheiro. E quantas pessoas têm sido atormentadas com isso? E a terceira palavra que se refere à cobiça é epiurmia, que é usado com intenções impuras, ambições erradas, desejos intensos, desejos lascivos, desejo maligno, concupiscência da carne, inclinação da carne, paixões ímpias, desejos ardentes e paixões mundanas. Tudo isso é cobiça. Coisa que está dentro de muitos corações, ocultamente. Só o soberano Deus que sabe. E nós não podemos esconder nada de Deus, Tudo Deus vê. Tudo Deus sabe. Então temos que cuidar e não deixar que isso nos domine.
Em 2 Timóteo 4, 3 a 4, no geral, essa prática tem sido de forma desenfreada. Sabe por quê, amado? Por não suportar a sã doutrina de Deus, a palavra de Deus. Muitas pessoas não querem mais suportar a palavra de Deus, é muito pesada. Nós vemos o profeta Amós, que eu estava lendo, meditando. Ele falou: eu sou boiadeiro, eu não sou profeta, eu sou boiadeiro. Deus me tirou lá atrás das boiadas para mim vir anunciar e falar e denunciar o pecado de vocês. Queria até matar ele. Ele falou: não, eu só apenas estou trazendo um recado da palavra de Deus. Você vê o profeta Jeremias, que sofreu bastante para falar a verdade, para denunciar o pecado, para que o povo se arrependesse. Então, as pessoas não estão suportando a sã doutrina. Não suporta. E Deus tem nos avisado para que nós possamos nos consertar, que o Evangelho de Cristo venha nos restaurar, nos modificar, nos transformar. Em Tiago 1, 14, 15 fala que cada um, amados, é tentado pela sua própria cobiça e depois de haver concebido dá luz ao pecado. E o apóstolo João, como eu disse, destaca 3 tipos de cobiça: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então cada um é tentado pela sua própria cobiça e depois de haver concebido dá luz ao pecado. Interessante que quando o Tiago fala sobre isso, que as pessoas, realmente buscam e praticam a cobiça, querem o que é do outro, à custa de Deus, à custa dos outros, mas nunca preenche o seu coração. Sempre está nadando e nunca preenche o seu coração. As pessoas que praticam a cobiça buscam desenfreadamente as coisas dos outros, a qualquer custo, mas nunca preenche e nunca vai satisfazer o seu coração. Então nós temos que cuidar com a cobiça, não deixar invadir nossos corações. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 6, fala: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como o povo cobiçaram. Como que Deus nos alerta, amados, no que vemos que o seu povo não puder entrar na terra prometida, terra que mana leite e mel, antes ficaram prostrados num deserto, por causa da cobiça. E essa cobiça infringiram outros mandamentos, como idolatria, imoralidade, pôr Deus à prova e murmurações. Isso foi escrito para nossa advertência, conforme diz 1 Coríntios 10, 6. Não cobicemos as coisas más. O povo de Israel é um exemplo para nós vivo. Eles não entraram na terra prometida por causa de 5 pecados. Que nós também possamos estar atentos e possamos estar vigiando para não pecar contra Deus, não viver em pecado. Todos têm certeza que quando falam querem ir para o céu, claro que querem ir para o céu. Mas precisamos observar a palavra de Deus, precisamos encontrar satisfação em Deus. E em Deus temos satisfação plena, amém? Através da sua palavra. Quando o salmista fala em Salmos capítulo 1, versículo 8, tenho prazer na lei do Senhor, nele medito de dia e de noite. Então precisamos ter esse prazer na lei do Senhor, encontrar satisfação na palavra de Deus. Versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não ter prazer no objeto mundano, cobiçado. Não se inclinar, não deixar que o nosso coração se incline para a cobiça. Antes é ter prazer na lei do Senhor. E é chamado bem-aventurado, amados, aqueles que meditam na lei do Senhor. Felizes serão aqueles que meditam na lei do Senhor. Quando nós temos prazer, nós temos alma satisfeita. O salmista ora: volta minha alma ao Senhor, e eu terei sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, quando diz Salmo 116, 7. Volta, Senhor, para mim, e eu terei sossego. Quando nós inclinamos para as coisas do Senhor, a palavra de Deus está em nosso coração, nós temos sossego, nós temos paz, não temos perturbação, não temos ansiedade, não temos, dúvida, mas temos paz no coração. Essa satisfação da alma é um meio eficaz de vencer as ambições erradas
e cumprir positivamente esse 10º mandamento. Quando a palavra de Deus está em nosso coração, preenchendo o nosso coração, nós vamos cumprir esse mandamento, sem nenhuma dificuldade. Esperar no Senhor, amado, é uma maneira de superar as crises da cobiça humana. Quando o salmista fala: por que está abatida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Salmo 42:5. Que o objeto da nossa espera, do nosso desejo e ambições íntimas deve ser o Senhor. E tem sido o Senhor para a sua vida? Esse desejo, essa vontade de servir o Senhor tem sido no seu coração? A busca por Deus tem sido constantemente na nossa vida, na sua vida? Como foi falado nessa noite, na abertura, né? Essa chama está acesa no seu coração? Está buscando, está se esforçando, está exercitando isso? Não deixa a chama apagar do seu coração. Precisamos estar buscando ao Senhor diariamente, todo dia. Estar na igreja, uma forma de a gente estar ajudando uns aos outros. A oração, amados, é a confiança no Senhor, é uma forma também de ajudar a vencer a cobiça. Essa foi a experiência do rei Davi, quando ele declara em Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É uma oração com confiança. Entrega tudo a Deus, confia nele, ele vai fará, ele o fará. De manhã nós estávamos estudando hoje sobre o versículo Mateus 6:33. Devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você sabe o que tem acontecido muito ao inverso. As pessoas buscam as demais coisas primeiro, e depois quer que Deus, o reino de Deus, seja o segundo passo. Isso desonra a Deus. Deus deve ser buscado em primeiro lugar, e Deus vai acrescentar as demais coisas. Amém? Possamos estar lembrando da sua palavra, que nos ensina a viver priorizando o reino de Deus. O apóstolo Paulo ensina em abençoar e não cobiçar. Em 2 Coríntios 9:5, ele fala de ser generoso e não avarento. Precisamos dar, como o próprio Jesus falou, né? Bem-aventurado, melhor é dar do que receber. Então, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me procedessem entre vós e preparassem de antemão vossa dádiva já anunciada, que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Deus quer um coração generoso, amados. Coração que tem disposição de ofertar, de abençoar, de ajudar. Não um coração fechado, um coração egoísta, mas um coração generoso, que aprende a doar, como é o amor. Amor é o contrário da cobiça. Então, nos ensina a ser generoso. O problema da cobiça poderia ser resolvido se nós aprendêssemos a nos alegrar sempre no Senhor e esperar no seu reino. Em Filipenses 4:4 fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Você se alegra no Senhor? Ou às vezes você não está feliz com a sua vida? Quando você olha os outros, fulano, ciclano, está melhor que eu. Como o salmista estava com inveja daqueles homens, daqueles ímpios que estavam prosperando. Estava com inveja, vendo as pessoas más prosperando, e eu passo essa luta, a dificuldade. E às vezes, se nós não cuidarmos, nós estamos olhando na vida alheia e não estamos felizes com aquilo que Deus tem nos dado. E o apóstolo Paulo ensina a ser generoso. Lutero traduz: que sejais uma bênção e não uma avareza em seu coração. Ser bênção e não avarento para com o próximo é um caminho viável para se cumprir cabalmente o 10º mandamento. Ser generoso, amados. Ter alegria. O próprio Paulo fala lá em Tessalonicenses que os pobres, que eram tão pobres, ajudavam mais pobres ainda. Isso é generosidade. Isso é superabundar. É você estar feliz com aquilo que Deus te deu. É ser generoso, é abençoar outras vidas.
Devemos estar satisfeitos daquilo que Deus providenciou para a nossa vida. E esse foi o princípio da vida de Paulo. Paulo fala em 2 Tessalonicenses 3,8, ele e seus companheiros não queriam ser pesado ou fardo para ninguém. Antes ele trabalhava, quando o sustento dele não era suficiente. Paulo trabalhava em sua profissão secular como fabricante de tênis. Paulo sabia, amado, viver com pouco ou com muito. E ele nos ensina: ter o que comer e o que vestir, estejai contente. Está contente com a sua vida? Amém? Então possamos ter essa disposição, essa alegria, né? Deus me deu, eu estou feliz. O apóstolo Paulo também frisou bem as palavras de Jesus: melhor dar do que receber. A cobiça voltada às coisas terrenas, amados, leva ao fracasso. Mas a vontade moldada pelos princípios da palavra e da santidade de Deus vence a cobiça. Quando nós colocamos o princípio da palavra de Deus em nossos corações, eu sou obediente à palavra de Deus. Eu não sei como Josué declarou, eu não sei vocês qual Deus vocês vão buscar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se nós praticarmos isso, amados, nós vamos vencer a cobiça, nós vamos vencer as fraquezas da nossa carne, porque nós estamos em comunhão, nós estamos servindo a Deus. Isso possa ser uma vida constante em nossas vidas. E quero concluir nessa noite. Jesus nos advertiu a cuidar do nosso coração com más intenções, com desvio de caráter, com olhares, com segundas intenções. E na versão, quando Jesus fala, na versão que eu coloquei no NVT, em Mateus 5:28, diz que olhar para uma mulher por cobiça já cometeu adultério. Note-se, amados, que apenas no olhar e na intenção impura já pecou. Então Deus é santo e nos exige a viver em santidade. Então vê que Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele vai mais profundo, a intenção do coração. Já pecou. E somente Deus conhece o nosso coração. Às vezes o homem olhar para uma mulher com desejos desenfreados, com intenção impura, ou vice-versa, da mulher também olhar para o homem, no seu coração já pecou. Isso é cobiça. Coisa que só Deus conhece. Às vezes nem a sua esposa sabe, nem o seu esposo sabe. E Deus conhece. Então que nós não deixamos de cumprir os 10 mandamentos, o 10º mandamento. Ser fiel e viver uma vida santa. E abre sua Bíblia em Romanos 12, do 9 ao 18, para nós finalizarmos. Romanos 12, 9 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai a necessidade do santo, praticai a hospitalidade. Abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegram, e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com os que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tornei ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Comece com amor. Amor seja sem hipocrisia. Se nós queremos vencer a cobiça, ame o seu próximo. Verdadeiramente, amados. Se doa. Faz como que fosse para você. Não buscar o que é propriamente seu, mas aquilo que é do outro. Isso vai é o oposto da cobiça. Quando é cobiça, você quer o que é dos outros, você busca o que é dos outros a qualquer custo. Mas quando você ama, você se doa. Você ama até os inimigos, né? Quando Deus ensina que nós devemos amar até os nossos inimigos.
Então, quando nós praticamos esse amor de Deus nos corações, quando nós demonstramos amor um para com o outro, vai agradar a Deus. Nós devemos compartilhar a necessidade do santo, praticar a hospitalidade. Como é bom quando nós convidamos as pessoas para vir para a sua casa. Às vezes a gente não tem feito isso, mas convida. Vai na minha casa hoje, quero que você vai lá lanchar comigo. Não precisa fazer janta, não precisa fazer um almoço, mas vamos tomar um cafezinho, uma bolachinha aqui. Mas o importante é estar junto. Pratica isso. Às vezes o dia é tão corrido. E às vezes nós estamos mais cobiçando as coisas dos outros do que compartilhando o amor. Então vamos praticar o amor, que é a vontade de Deus. Deus quer que nós façamos isso para que as barreiras sejam quebradas, para que vençamos a cobiça. Amém, amados? Deus abençoa essa palavra em nossos corações. Não tenhamos ações subjetivas, mas que possamos ter ações objetivas. Pedindo ajuda, para que possamos juntos vencer para a glória do Senhor.